Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor e a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal e também a esse quadro, que tem sido, temos tido essa oportunidade de a cada quinta e sexta-feira estamos aqui meditando sobre um versículo bíblico, sobre a palavra de Deus. Para tanto, vamos estar aqui orando. O tema dessa oportunidade se encontra em Jó, capítulo 26, versículo 14, e o tema é Deus e um governo indescritível e incalculável. Para tanto, vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, nossos pecados que temos cometido, te agradecemos por tão grande salvação, por nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, que a qualquer momento o Senhor há de vir buscar cada um de nós, o teu povo, Senhor, a tua igreja. Abençoa, Pai, esse momento. Estaremos aqui contemplando alguns versículos que fundamentam, Senhor, esta verdade em que leva cada um de nós a descansar em Ti, Senhor. Que sempre que tivermos alguma situação, ó Pai, difícil, que possamos lembrar que tudo está sob o Teu controle, que o Senhor está sentado sobre o trono e o Senhor reina. Faz isso, Pai, em nossas vidas, tem misericórdia de nós, nos ajuda a compreender a Tua palavra cada dia, cada vez mais, e possamos ser, Senhor, crescer também no conhecimento e também, Pai, crescer na graça. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, damos graça por tudo. Amém. Amados, vamos estar lendo aqui Jó 26, 14, onde na tradução King James, tradução inglesa, diz: E isso tudo representa, disse Jó, apenas a ínfima parte de todo o seu poder e das maravilhas de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos de Deus. Todavia, quem será capaz de compreender o trovão e a luz do seu poder? Amado, diante deste versículo, nós observamos no capítulo 25 que ali parece que o assunto estava terminando, é um capítulo bem curto, onde a última menção e comentário é de Bildade, e o que nos mostra é que eles encerraram os seus comentários, viram que não tinham mais argumento, dada a teologia em que eles tinham e aplicavam a Jó de forma, não só de maneira, mas de forma inescrupulosa, quando Jó mesmo tinha o testemunho de um homem de Deus. E no capítulo 26, Jó ele passa a trazer para os seus amigos, estou abrindo aqui o livro de Jó, capítulo 26, então Jó ele passa a falar da grandeza de Deus. E essas palavras do capítulo 6,
versículo 14, é que me motivou, amados, a trazer aqui para nós, para o nosso canal, essa verdade. Deus e um governo indescritível e incalculável. Porque Jó, ele diz no capítulo 26, né, no último versículo, depois dele falar ali do poder de Deus, do governo de Deus, ele diz: e isso tudo representa, olha só, apenas a ínfima parte de todo o seu poder e das maravilhas de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos de Deus. Todavia, quem será capaz, amados, de compreender o trovão e a luz do seu poder? E a primeira razão do governo de Deus ser indescritível, incalculável, é porque, pois o seu poder, seu governo é indescritível e incalculável, é porque o seu poder é irresistível. Quando nós olhamos para a palavra de Deus em Isaías capítulo 43, versículo 13, Isaías profetiza e fala ali para os seus compatriotas, né, povo de Judá, povo de Israel, e ele diz, transmite as palavras do Senhor, quando Deus diz para o seu povo: eu sou Deus, também de hoje em diante, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? O segundo texto bíblico que traz a realidade do poder de Deus e que se torna, diante da avaliação nossa, algo frente ao seu governo indescritível, incalculável, amados, nós encontramos em Números, capítulo 11, versículo 22 a 23. Aqui, quando o povo reclamou do pão do céu, e Deus disse que ia dar carne para aquele povo, e Moisés, diante das palavras do Senhor, colocou em dúvida esse poder. E no versículo 22 ele diz: matar-se-ão para eles rebanhos e gados que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Pelo que replicou o Senhor a Moisés: porventura tem-se curtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se a minha palavra há de cumprir ou não. Diante do coração ingrato, diante do coração em que o povo passou a murmurar do pão do céu, Deus, ele disse para Moisés que ia dar carne para o povo. Moisés fez menção da quantidade de homens, que eram 600 mil homens de pé no meio do povo, isso sem contar as crianças e as mulheres. E ele questiona, ele coloca em xeque o governo de Deus, a capacidade de administrar o seu povo com respeito à chamada que ele e a vocação que ele deu ao povo. Aí Moisés passa a questionar esse poder, diz: matar-se-ão para ele rebanho e gado que lhe baste? Porém, Deus, ele diz que lhe ia dar carne, isso não só um dia, diz a Bíblia King James, mas durante todo o dia, pelo tempo de um mês. O povo ia comer, ia se fartar até que a carne saísse pelas seus ouvidos e as suas narinas, diz Deus. Mas por que Moisés agiu assim? Porque falar do governo de Deus, amados, falar
da regência, do agir de Deus, é algo indescritível, incalculável. E por último, nós lemos também Lucas, quando Maria não entendeu, quando o anjo lhe disse que ela teria um filho, isso sem ter conhecido qualquer varão. E o versículo 35, o anjo explica para Maria: virá sobre ti o Espírito Santo. Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Aí ele diz para Maria: eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Então o anjo trouxe para Maria a razão de que ela não precisava se preocupar como. Porque aquilo que Deus diz, não podemos, amados, atrelar a possibilidades, ao ambiente propício, a uma esfera que traga a condição e a realidade daquilo que Deus vai fazer. No deserto, 600 mil homens, fora a mulher que antes, e Deus ia suprir carne durante o tempo de um mês. Maria questiona o fato de não ter tido relação com homem algum, mas o fato dela se engravidar e dela ter um filho, isso seria por intermédio da ação de Deus, do governo de Deus, pelo qual ele domina sobre todas as coisas. Deus é um governo indescritível e incalculável, pois a sua sabedoria é insondável. Quando nós olhamos para Romanos, nós vemos um homem que perseguiu a igreja de Deus e não entendia e não compreendeu o porquê do Messias, o porquê o Salvador haveria de ser crucificado, ser humilhado. E este mesmo apóstolo Paulo, após a sua convenção, Deus passou a fazer ele entender e compreender que isso se daria não só pela condição do poder e governo de Deus, mas também por conta da sua sabedoria, que diante do contexto humano, ela é loucura. Para Deus, a sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus, ela está longe de nós calcularmos ou sondarmos. E diante de ele contemplar este plano de salvação, e ali está escrevendo para os seus compatriotas, ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Esse entendimento Jó ele tinha. Esse entendimento Jó ele compreendeu. E ele passou a falar ali do governo de Deus sobre a nuvem, sobre as esferas celestiais. Mas antes de terminarmos lendo o que Jó disse, deixo aqui por último: Deus e um governo indescritível, incalculável, pois a sua graça é ilimitada. Aí nós vamos para Romanos, também capítulo 5, versículo 20 e 21. Quando a palavra do Senhor diz assim, Paulo, falando do plano de salvação, falando do perdão de Deus,
para os nossos pecados, independente da condição que nós estejamos. E isso está dentro do governo de Deus. E o porquê disso é indescritível, é incalculável. E Paulo entendeu quando ele disse e escreveu aqui: sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Porque, assim como o pecado veio reinar na morte, assim também viesse reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, amados, o que nós temos que fazer diante desse texto e desses pontos que consideramos é descansar no Senhor. É descansar no Senhor e nos fortalecer na força do seu poder. E terminando aqui, observe que Jó disse: o céu está nu perante Deus e não há coberta para o Abadom. Ele estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Prende as águas em suas densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Marcou um limite circular sobre a superfície das águas, onde a luz e a treva se confinam. A coluna do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com o seu poder faz sossegar o mar, com o seu entendimento abateu a Raabe. Pelo seu sopro ornou o céu, a sua mão transpassou a serpente voraz. Aí ele termina: e eis que essas coisas são apenas orlas dos seus caminhos. E quão pequeno é o sussurro que dele ouvimos, mas o trovão do seu poder, quem poderá entender? Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Diante, amado, desta meditação e reflexão, cabe a nós descansarmos nele. Cabe a nós descansarmos no Senhor. E ficarmos com as palavras do apóstolo Paulo em Romanos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a honra, a ele seja a glória e também a ele seja o louvor. Que jamais venhamos a buscar compreender, querer entender os limites que não tem, porque ele é eterno, do governo de Deus, do domínio de Deus e da sabedoria de Deus. Mas entreguemos a nossa vida a ele, mediante a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Arrependamos dos nossos pecados e passemos, a partir daí, a viver sobre este cuidado. Porque a partir daí, ele será o nosso pastor e nada nos faltará. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar aqui orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados. Queremos te agradecer por esta breve meditação, em que trata, Senhor, de algo que não está ao nosso alcance. Mas ao contemplarmos o teu poder, ao contemplarmos, Senhor, a tua sabedoria no teu agir e nos propósitos do Senhor para nossas vidas, e ao contemplar, Senhor, o clímax, Senhor, da tua graça, na cruz do Calvário, mediante a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ali se entregou para a remissão dos nossos pecados e nos colocou como âncora em nossos corações, Senhor, a expectativa de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar
para que onde o Senhor estiver, nós também possamos estar juntos. E tudo isso, Senhor, só temos a agradecer a Ti, ó Pai. Guarda-nos da murmuração, guarda-nos, Senhor, de querermos questionar em qualquer momento o Teu governo, Senhor, e o Teu agir. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.